Boa noite, amigos, amigas de casa e aqui do cantinho. Muita alegria que a gente se reúne para conversarmos um pouquinho. Que a nossa conversa seja boa, produtiva, que a gente esteja com a mente limpa para receber as informações que o Hamed vai trazer para a gente, que Jesus vai trazer para a gente, que o Delano trouxe para a gente, nos livros, comentários de Emmanuel, comentário dos benfeitores. É interessante isso, porque para receber conhecimentos novos, há necessidade de espaço em nossa mente. Há necessidade de querermos receber e termos recipiente para guardar esses saberes. Uns nós vamos usar hoje, outros nós vamos usar mais à frente. Mas precisamos receber esse conhecimento, arquivar, processar isso. Hoje a nossa lição é uma lição muito gostosa, o grão de mostarda, o livro é o Renovando Atitudes, psicografia do Francisco do Espírito Santo Neto, ditado pelo nosso querido Hamed. Ele começa trazendo para nós uma fala de Jesus, que está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 17, 20. Jesus lhes respondeu: é por causa da vossa incredulidade, falta de confiança. Porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Mateus 17, 20. E está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 1. Interessante a gente pensar sobre essa fala de Jesus, porque Jesus pede para a gente uma coisa muito pequena para alcançarmos uma coisa muito grande. Ele não pede para a gente ter a fé do tamanho de uma melancia, né? Ele pede para que a nossa fé, nossa certeza, nossa fidelidade, o nosso compromisso seja do tamanho de um grão de mostarda. E com essa fé nesse tamanho, essa confiança deste tamanho, nós conseguiremos coisas impressionantes. E aí a gente pergunta: quem é que está falando isso? Não é um profeta. Não é um Zé das Couve, né? Não é uma pessoa comum. Quem está falando isso é o Cristo. Será que vale a pena prestar atenção no que ele está dizendo? Né? Porque muitas das vezes a gente esquece de ter essa percepção. Quem é que está nos orientando? Quem é que está falando? Será que ele tem experiência? Será que ele tem bagagem? Será que ele tem vivência? Não é isso que a gente procura no professor? Não é isso que a gente procura no estabelecimento? Ser um estabelecimento que tem tempo, experiência, conhecimento, não é assim? Pois é. O Cristo, que nós tratamos por Jesus, ele tem esses saberes? O que ele está falando, ele experimentou? E aí nós vamos lembrar a condição do Cristo, lembrando a nossa... Nós estamos num planeta de provas e expiações, pertinho do primeiro nível, né? Que é o primitivo. O Cristo já está no último degrau da escada, que a gente tem notícia. Deve ter mais degraus. Então, ele está lá em cima. Então, ele já experimentou. Ele já viveu. Então, ele não está falando de uma experiência única. Não. Ele já viu muitas coisas acontecerem com quem tinha a fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele está falando das nossas potências.
Isso é muito interessante a gente perceber, que a gente precisa olhar para nós e nos vermos nessa condição, de que de pouquinho em pouquinho, a confiança pequena em Deus, com Deus, nós podemos realizar coisas grandiosas. E aí o Hamed vai comentar para a gente, olha que bacana. Ele fala, fé. Fé vem de fidelidade. Fé vem de fidelidade. Fé, fidelidade, vem de certeza. Eu sou fiel a alguém, porque eu tenho certeza que ele não vai deixar de ser. Então, nós precisamos ter essa fidelidade com Deus. Com Deus. A nossa certeza tem que ser em Deus. O Criador do universo. Não é qualquer um. Não é o Criador do planeta Terra. Vocês conseguem entender isso? É o Criador do universo. Para a gente ter uma noção do tamanho. A nossa galáxia, a Via Láctea, ela tem 200 bilhões de sóis. 200 bilhões. Planetas são trilhões. E no Livro dos Espíritos fala que em todo o lugar existem criaturas. Então, nós não estamos falando de uma coisa pequena, nós estamos falando de uma coisa grandiosa. A nossa fidelidade, a nossa percepção de parceria é com esse ser muito bom de serviço. Muito bom de serviço. Então, eu brinco, né, que quem tem que ter fé em nós é Deus, né? É Ele que tem que ter fé em nós. Mas a gente inverte, né? A gente tem fé em Deus. Alto lá. Ele já provou para nós que tudo que ele faz é de muito boa qualidade. Ele já provou e toda hora a gente precisa reparar isso. Eu vou relembrar aos amigos o fato dos oftálmicos, os oculistas. Toda vez eu vou falar essa palavra, eu engasgo nela. Os oculistas. Os oculistas do mundo fizeram um congresso, os melhores, e eles chegaram a uma conclusão, que não existe no planeta Terra uma inteligência capaz de reproduzir o olho humano, muito menos criar. Ok? Para a gente ter uma noção, oncotô, né? Como bom mineiro. Para a gente ter uma noção. Então, quando a gente fala em fidelidade a Deus, a gente parte disso. A gente parte da percepção que não existe fábrica de sangue. O ser encarnado não consegue reproduzir o sangue, criar o sangue. Só para a gente ter uma noção do parceiro que nós estamos escolhendo, que ele já nos escolheu. Então, é uma fidelidade de um ser grandioso para nós que estamos caminhando para essa grandiosidade relativa. Então, fé, fidelidade, certeza de que o nosso parceiro vai cumprir o que ele prometeu. É isso? Isso é legal de saber? Né? Então, fé, fidelidade, certeza, é sentimento instintivo que nasce com o espírito. Ó, que coisa interessante. Então, eu não preciso abastecer, eu não preciso comprar, eu não preciso sair correndo atrás. Está em mim. É nato. Nós, no nosso processo de desenvolvimento, de criação, foi nos colocado essa certeza nesse parceiro sensacional. Então, a fé, a fidelidade, a confiança, ela está em nós. A potência para removermos uma montanha, para alcançarmos a perfectibilidade, para ajudarmos inúmeras pessoas, está em nós.
Vamos trazer um exemplo grandioso. Mahatma Gandhi. A maioria de nós sabemos a competência deste nosso irmão que decidiu livrar a Índia do jugo inglês sem disparar um tiro. Para a gente ter uma noção da força que existe em nós. Maravilhoso! Quantas guerras nós já tivemos, estamos tendo. E aí a gente precisa olhar para um Gandhi e falar assim, ele sabe lidar com isso. Nós ainda não sabemos. Mas a potência está em nós. Nele estava o desejo de transformar aquele país, aquela nação. Porque ele olhava para aquele povo e não compreendia como aqueles inteligentes, aquelas pessoas com poder financeiro, subjugavam os outros. Interessante a gente refletir sobre as potências que temos em nós. Mas nós conseguimos parar com as coisas que nós identificamos como não boa a partir do momento que tivermos boa vontade. Parafraseando Jesus, né? Se tivermos a confiança do tamanho de um grão de mostarda, nós somos capazes de superar todas as nossas dificuldades. Vai doer um pouquinho. Vai doer um pouquinho. Vai ter restrição. Teremos atritos. Porque muitas das vezes o nosso corpo e a nossa mente está habituado àquilo. Então, vamos brincar aqui com um elemento muito interessante. A carne está barata? Não está barata. Mas, se nós resolvermos não comprar carne no ano de 2022, vamos criar novos hábitos, vamos criar novas formas de alimentar. Será que isso impacta em mim, na minha mente e no meio que eu estou vivendo? Claro que impacta. Então, nós precisamos entender que nós temos o poder em nossas mãos de mudar a sociedade. Pela nossa atitude. Eu tenho o poder de mudar a minha casa mental. Eu tenho o poder de mudar o meu lar. Quiçá essa busca, esse desejo seja das mudanças positivas. Não é só para fazer birrinha, não. Porque tem um propósito mais elevado. Então, não quero mais assistir televisão. Não quero. As potências estão em mim, porque nós não somos obrigados a nada. Nós devemos fazer porque temos o raciocínio de buscar fazer, quiçá seja coisas boas. Nós estamos a caminho da luz, buscando a nossa melhora. E como bem disse o nosso querido Delano antes, nós vamos ter que deixar tudo aqui. Tudo que for material devemos deixar. Então, nosso primeiro princípio é de nos desmaterializarmos. Primeiro mentalmente, depois fisicamente. Eu preciso identificar no meu dia a dia quais são as minhas algemas. Quais são as coisas que me mantêm preso. Para que eu, deixando o corpo aqui, eu não me sinta preso do lado de lá. Porque isso também acontece. Sabe aquela poltrona que a gente tem em casa, que só a gente senta? Sabe aquela xícara que só a gente usa? Não é? Aqueles hábitos, não, eu só tomo café se tiver isso.
Eu só almoço se tiver aquilo. Não temos alguns hábitos assim? Pois é. Quando desencarnarmos, se a gente tiver muito apego àquela cadeira, a casa vai ficar mal assombrada por causa desse companheiro que está ali naquela poltrona. Então, nós estamos participando de um movimento que é posto pela ciência espírita de conhecermos o mundo espiritual. Isso está sendo posto para nós. E conhecendo, nós necessitamos, inteligentemente, fazermos os ajustes que necessitamos. Ajustes. Para quê? Para que a nossa próxima existência, nosso próximo capítulo, seja mais proveitoso. Proveitoso. E aí, onde é que nós podemos trabalhar para que o próximo capítulo seja melhor? É hoje. Só tem um lugar para trabalhar. A atualidade. Então, há essa necessidade. Santo Agostinho fala isso, né? Lá na 919. Conhece-te a ti mesmo. Gente, e outra coisa, eu me conheço, mas eu preciso ter a coragem de mudar o que não é bom em mim. E muitas das vezes a gente fica só no discurso de conhece-te a ti mesmo, mas não fica no discurso de mude o que não é bom. Não, mas eu sou assim. E abraça aquela situação não boa. Não, mas eu nasci assim, né? Ou você sempre assim. Brincam, né? Que é a síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, né? Ou seja, a gente muitas das vezes abraça as coisas não boas e também abraça as coisas boas. E nós precisamos fazer essa mudança. É isso que é esperado de nós. A nossa reencarnação, ela tem esse propósito de deixarmos de repetir velhos hábitos. E esses velhos hábitos estão nos dando moléstias, dores, insatisfação, atritos. Mas nós não queremos descasar delas. Os vícios, as manias, os hábitos não bons. Nós precisamos apartar deles para o nosso bem. Não é para o bem de Deus, não, tá, gente? Não é para o bem de Jesus, não. Não é para o bem da esposa, do esposo, não. É para o nosso bem. A mudança, a melhora em nós, só tem um beneficiário. Nós. Só tem uma pessoa que vai lucrar. Nós próprios. Claro que nós temos a torcida de Deus, do Cristo, do nosso anjo da guarda, da esposa, do esposo, do filho, né? Eles torcem para que a gente deixe isso. Mas somente nós vamos sentir o prazer, o sucesso, a conquista, o mérito de eu não ser mais dependente daquela cadeira, daquela xícara, daquele ambiente. Né? Aí o Hamed continua dizendo: crença inata, impulso íntimo, fundamentado na certeza absoluta de que o poder divino, certeza absoluta de que o poder divino, em toda e qualquer situação, está sempre promovendo e ampliando nosso crescimento pessoal. Gente, isso é lindo de saber. Tudo no universo conspira para nosso crescimento pessoal. O sistema solar é para nos favorecer. A galáxia é para nos favorecer. Tudo no universo é a nosso favor. E a gente ainda não percebeu isso. As moléstias, a nosso favor. As brigas, a nosso favor. Porque nós necessitamos sair do lugar comum. Do lugar comum. Porque o lugar comum não promove o crescimento.
O lugar comum é só comum. Nós precisamos de mais. E continua Hamed dizendo, essa convicção inabalável, essa certeza na providência divina, no poder divino, que é a própria inteligência providencial que rege a tudo e a todos, atinge sua plenitude nas criaturas mais evoluídas. Oh, que lindo isso! Eu só percebo a grandeza do universo se a minha mente, se eu, espírito, estiver em harmonia com Deus. Olha que coisa sensacional. Tem gente que olha para uma floresta. Sabe o que eles veem? Lenha. Lenha. Nossa, isso aí dá para fazer, né? Dá um eucalipau lindo, né? Aí passa outro e vê. Nossa, que maravilha de Deus, hein? Os amigos espirituais trabalhando, Jesus cuidando, olha os animais. Consegue perceber? Aquele que consegue ver o movimento da nossa mão, a forma como a gente respira, na nossa composição física, a beleza divina, nós estamos próximos da divindade. Aquele que vira e fala assim, isso não vale nada, não. Judia da mão, judia do pulmão, judia do estômago, vai judiando com seus hábitos ainda animalescos. Não tem o carinho de fazer a sua higiene, não tem o carinho de manter a boca, a mente, os olhos voltados para as coisas boas. Está desconectado do poder divino que criou o universo para nós. Não consegue perceber a grandeza. Não consegue ver a nobreza dos trabalhadores espirituais para conosco. Não conseguem perceber o empenho. O empenho. Amigos e amigas, para nascer, nós não damos conta de nascer sozinhos. Sabiam disso? Nós não damos conta. Precisa do papai e da mamãe, não precisa? Nós não conseguimos nascer sozinho. E para morrer? Também não. Também não. Vou contar um segredinho para vocês. Quando nós começamos no útero da mamãe com 2 gametas, masculino e feminino, começa a reprodução, a transformação, há uma ligação do nosso corpo perispiritual com o nosso corpo físico, célula a célula. Célula a célula. Sabe quantas células nós temos no nosso corpo atualmente? Aproximadamente 55 bilhões. Não, trilhões. 55 trilhões. Quando nós desencarnamos, vem uma equipe espiritual desconectar uma por uma. Para a gente ter noção da grandeza, da providência divina, do cuidado, do zelo que eles têm conosco. Todas as pessoas que desencarnam no planeta Terra, uma equipe espiritual acompanha para fazer a desconexão. Católico, crente, espírita, budista, ateu, para eles não tem a menor diferença, não quer saber o credo, muito pelo contrário. Vem ali a oportunidade de cooperar com Deus. Gente, isso é grandioso quando a gente busca essas informações. Quando a gente busca, porque ela está posta. Ela está posta. Nós temos aqui a nossa queridíssima Bíblia. Né? Queridíssima. Palavras
de vida eterna. Como é que a gente utiliza em casa? Muitas das vezes, na estante, parado. A gente não faz uso. Quantas e quantas vezes nos nossos grupos de estudo a gente pergunta: quem é que lê a Bíblia aí? Diariamente. Aí estragou tudo, né? Diariamente é raro. Raro encontrar. Mas aí a gente quer ajuda. Não queremos ajuda? Mas nós não nos ajudamos. Nós não estamos receptivos a receber ajuda. Como é que eles podem chegar até nós? Diga, amigo. Sim. Sim. Eu vou falar aqui para o pessoal da internet, que a irmã está perguntando qual Bíblia a gente deve utilizar, né? E aí eu vou responder para todos nós que é a que você tiver em mãos. É essa o instrumento que você tem que estudar. Porque se você fala inglês, se você fala francês, se você fala português, o assunto, se for café, é café para todo mundo. Então não adianta, né, a gente ficar nessa de para lá, para cá, não. Nós vamos falar de café, nós vamos falar de arroz. Qualquer língua, nós estamos falando do arroz. Então o que a gente precisa é entender o arroz. Né? Então, essa tradução, essa coisa toda, fica do gosto de cada um tem o seu gosto, cada um tem o seu entendimento, e precisamos fazer uso, é isso que é importante. Vamos falar do arroz, vamos falar do café, vamos falar de Jesus, é isso que é importante. Tá bom? Então, não, relaxa, vamos estudar, né? E aí o Hamed continua dizendo: como em todas as manifestações de progresso, também esse impulso intuitivo do ser humano, ligado às faixas da fidelidade, é resultado de um desenvolvimento lento e progressivo. Amigos e amigas, para a gente deixar um vício, para a gente adquirir uma virtude, é um processo lento e gradativo. Lento e gradativo. Nós vamos fazer esse processo diariamente. Eu preciso querer. É o primeiro instrumento que a gente tem que usar. Eu tomo muito café. Se você já falou que é muito, você já deu a sentença. Não é assim? Eu durmo demais. Se você já identificou que é demais, vamos diminuir. Eu falo demais. Você já identificou que você fala demais? Vamos diminuir. Os hábitos que a gente tem, nós mesmos somos capazes de identificar. Então, vamos diminuir isso? Como é que diminui? No tapa, tem pessoas que não dão conta. Mas eu posso diminuir uma vez por dia, não fazer aquilo. Uma vez no dia, segurar minha língua. Uma vez no dia, não tomar isso, não tomar aquilo. Não pensar naquilo. Amigos e amigas, a coisa mais doida que tem na nossa vida é a nossa mente. A coisa mais difícil de domar, de controlar. Um macaco doido. Descontroladíssimo. Nós estamos aqui agora fazendo o nosso estudo. Quantos já não estão em casa arrumando a cozinha, arrumando a casa, lavando o carro, pensando amanhã? A gente não consegue firmar o pensamento. Nossa mente é um bicho muito difícil de domar. Mas, disciplinado, querendo, nós conseguimos. E o benfeitor continua dizendo: por exemplo, a criança não pode manifestar a habilidade de falar sem ter atravessado
as fases básicas da fonética, isto é, resmungar, balbuciar, soletrar e silabar. Não é assim o processo de fala? Desse modo, o ser imaturo, apesar de criado com esse sentimento instintivo da fidelidade, também atravessa um vasto período de desenvolvimento. Nós precisamos olhar para nós e entendermos que nós não estamos prontos. Isso se chama humildade. Humildade. A gente se acha bom demais nas coisas, não são? Nós somos excelente marido, excelente esposo, excelente filho. Nós não sabemos? Excelente chefe, excelente isso, não é? A gente se acha bom. Mas aí na hora que você olha para o Cristo, que ele é que é o nosso guia modelo, a gente olha e fala assim, estou sabendo é nada. Quando a gente olha para um Gandhi, aquilo que era uma pessoa em paz. Olha para um Buda, uma Madre Teresa, uma Irmã Dulce, um Paulo de Tarso. A gente precisa se situar onde nós estamos. E aqui o benfeitor nos chama de imaturo e em desenvolvimento. E nós precisamos pacificar a nossa mente e analisar se nós somos imaturos. Analisar se nós estamos em desenvolvimento. Porque não é porque está escrito aqui que eu sou. Esse é o princípio da ciência espírita. Eu preciso criticar a leitura e a minha pessoa, a minha postura. Ser sensato. Isso é correto? Isso tem base em quê? Se eu fizer essa mudança, o que vai acontecer? Façamos o laboratório. Façamos o laboratório conosco. Eu quero uma casa alegre, feliz. Quem é a primeira pessoa que tem que ser alegre e feliz lá dentro daquela casa? Eu. E muitas das vezes, somos nós a pessoa que estraga o ambiente. Isso é difícil de falar, difícil de aceitar. Tem vezes que eu sou a pessoa que não brilha, não faz a luz brilhar dentro da minha casa. Um comentário que eu faço, uma postura que eu tenho, de anos, viu, gente? De anos. Eu sou o chato dentro de casa. Olha que papelão, né? Como a gente se diz. Papelão que eu estou fazendo. Anos. E aí eu preciso me criticar. Gente, isso é saudável, viu? Isso é muito saudável. Como é que é a minha semana? Nós estamos aí entrando no final de semana. Como é que eu costumo me comportar no final de semana? É agradável a todos aqueles que caminham comigo? É agradável? Eu desagrado alguém no final de semana? Um vizinho com a música? Alguém lavando passeio e deixando a água embora? Será que incomoda alguém? Preciso me criticar. Para quê? Para melhorar. Eu preciso entender os meus defeitos para melhorar. Mas para isso, eu preciso ter humildade. A humildade, gente, não tem nada a ver com recurso financeiro. Humildade é a gente saber o tamanho que nós somos. Eu sou bom em matemática, mas tem uns PhD por aí. Então, onde é que eu estou na escala da matemática? Nessa posição. Então, eu vou viver nessa condição. Eu sou um excelente motorista, mas tem gente que dirige muito melhor. Então, eu preciso conviver dentro da minha situação. Eu sou um excelente profissional, mas tem outros muito melhores. Então, eu preciso conviver. Humildade é saber o tamanho dos nossos saberes, saber o tamanho das nossas potências, para que a gente não fique acima e nem abaixo, na posição correta. Por isso que Jesus falava, né? A minha vontade, a minha fome é fazer a vontade do Pai. Porque ele entendeu que acima dele tem um ser superior.
Nós precisamos entender isso. Existe alguém que é capaz de ser melhor marido do que eu, melhor esposa do que eu, melhor irmão do que eu. Mas onde eu estou, eu preciso me esforçar para ser essa pessoa que satisfaça a mim e aos que estão comigo. Né? E o Hamed continua dizendo assim: atravessa um vasto período de desenvolvimento que não se dá por mudanças abruptas, mas por uma série de sensações e percepções, às vezes mais ou menos demoradas, conforme a vontade e a determinação do próprio espírito. Então, dê tempo ao tempo. As mudanças, elas necessitam de tempo. Consequentemente, a fidelidade, a certeza, a fé plena não é só conquista repentina que aparece quando queremos. É também trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo. Ele está dizendo o seguinte: a partir de hoje eu quero confiar em Deus. 100%, 1000%. Sinto muito, mas nós não damos conta de fazer isso hoje. Nós não damos conta de fazer. Nós não damos conta de entregar tudo na mão de Deus. Precisa de tempo. Precisa de um processo. Nós ainda não confiamos totalmente em Deus. Devíamos, mas nós ainda não fazemos isso. E precisamos identificar qual é a quantidade que nós confiamos, sendo honestos. Sendo honestos. Precisamos ter esse conhecimento, porque nós estamos num processo de desenvolvimento. Jesus, o Cristo, ele confia muito mais do que nós. Não é verdade? Confia muito mais do que nós. Paulo, no final da carreira lá, ele confiava muito mais do que quando ele era doutor da lei. Então, é um processo contínuo da gente olhar para a sociedade, olhar lá para a Ucrânia, lá para a Rússia. Quantas vezes a gente olha para lá e a gente fala assim, está errado. Se eu falei está errado, se eu critiquei, eu não confio em Deus. Se eu olho para os governantes do nosso país, para os outros, e desconfio, eu não confio em Deus. Se eu coloco cerca elétrica em casa, eu não confio em Deus. Se eu tranco as portas, se eu coloco alarme, se eu pago seguro, se eu tenho poupança, eu não confio em Deus. Você quer entender o que a gente está falando? Quando você confia, você trabalha com ele o tempo todo. Você não precisa fechar nada. Você não precisa esconder nada. Você simplesmente vive. Vive. Pois por isso que eu estou falando, que a gente não consegue ainda ter essa confiança 100% em Deus. Eu comprei dois do ano passado. Eu posso até. Vou fechar minha casa. Ele, então, eu sim. Aí eu vou para a montanha do
Ambulância. Primeiro, a irmã está contando aqui para nós, essa questão da gente confiar, né? E ela contou o caso de um monge aqui. A primeira coisa que a gente precisa considerar quando a gente pensa nessa relação com Deus é que você não está fechando a porta do seu carro. Você não está fechando a porta da sua casa. A casa, o carro, o nosso corpo é de Deus. Você não está fechando a sua casa. Não, é a casa de Deus. Então, a gente já começa a ter um grande problema. Eu acho que eu tenho alguma coisa. Eu acho que eu tenho alguma coisa. Mas, na realidade, nós não temos nada. Primeira, confiança em Deus. O que nós utilizamos foi Ele que forneceu. E se você não pedir, ele não toma, não? Vocês já pensaram nisso? Mas não foi porque você esqueceu. Não foi porque você esqueceu. Não faz essa ligação, não. Não é por isso, não. Gente, Deus cuida das coisas, e aí a gente precisa entender que Deus, os amigos benfeitores e tudo, eles cuidam independente do nosso pedido, porque esse é o trabalho deles, cuidar de nós. Nós não precisamos solicitar, precisamos sim, tá? Nós precisamos fazer nossas orações, nós precisamos disso, mas a ajuda divina, ela é independente da nossa ação. O sol, ele roda porque a gente pede? O sol aquece porque a gente pede? O ar que está presente é porque a gente pagou lá a conta de ar? Não. É porque isso faz parte. Faz parte. Então, nós precisamos ter uma relação com Deus muito mais ampla. E isso é a dificuldade. Por isso que eu falei que se a partir de hoje a gente decidir confiar em Deus 100%, nós não vamos dar conta. Nós não vamos dar conta. Por quê? Hábitos anteriores que a gente tem. Mas na hora que a gente chegar numa condição crística, você vai ver que ele não tinha preocupação nenhuma em ter casa, em ter roupa, em ter faculdade. Consegue entender isso? Ter poupança. Jesus não teve nada disso. Por quê? Mostra para a gente, primeiramente, a confiança em Deus. Chega a hora do Calvário. Ele já sabia a programação, não sabia? Sabia a programação. Ele avisou os discípulos antes: Filho do homem será entregue e eles vão judiar dele. Ele sabia disso tudo. E aí ele vira e fala assim, para nós, viu, gente? Fala isso para nós, está lá na narrativa bíblica, para nós. Se for da sua vontade, Senhor, tira esse cálice, mas seja feita a vossa vontade. O que foi que prevaleceu? Sempre! Então o carro foi roubado porque tinha uma necessidade de acontecer. Tem uma necessidade. E outra coisa, não foi roubado, né? Você devolveu, né? A gente devolve, né? Porque a gente não sabe o que aconteceu nos outros capítulos. E é tão gostoso devolver. Tão gostoso. A gente acertar essas continhas, né? Poxa, era só um carro, ficou livre disso, não tem mais essa conta na contabilidade. Vou trabalhar, fazer outro, vou arrumar outro, ó, pronto. A vida vai assim.
Mas é isso, a irmã amiga que está falando que é difícil lidar com o ser humano. É esse o perrengue que Deus passa, lidar conosco. Você está achando que Deus não passa essa dificuldade que a gente passa, não? Ele passa. Ele manda o sol, a gente quer chuva. Ele manda a chuva, a gente quer sol. Né? Asfalto, avenida, a gente incomoda porque está fazendo poeira. Mas peraí, Deus passa por esse perrengue conosco o dia inteiro. Ele oferece o milhão, o universo inteiro. E nós viramos para ele assim, não, mas podia ter dado a caprichada nisso, não? É assim, ele passa isso com nós. Aí o Hamed continua dizendo, ela, a fé, a confiança, a fidelidade, pulsa em todas as criaturas vivas e agita-se nas menores criações do universo. Encontra-se na renovação do mineral rompido, que se restaura a si mesmo. Aparece no fototropismo das plantas em crescimento. Impulsiona o relógio interno, que incita as aves a efetuar suas migrações, quase na mesma época em todos os anos. Aguça o regresso ao lar, ou seja, estrutura a capacidade de orientação e localização observada em certos animais domésticos. A fidelidade, a certeza absoluta, também estimula o homem selvagem a nutrir a crença na existência de um ser supremo, que eles adoram nos fenômenos e elementos da natureza. Entendemos dessa forma que a fé, a fidelidade, a certeza absoluta não equivale a uma muleta vantajosa, que nos ajuda somente em nossas etapas difíceis, nem a providências de última hora para alcançarmos nossos caprichos imediatos. Ter certeza é auscultar e perceber as verdadeiras intenções da ação divina em nós e, acima de tudo, é o discernimento de que tudo está absolutamente certo. Não é talvez certo, não é quem sabe certo. Está tudo exatamente certo. Eu estou com um problema de saúde. O que foi que aconteceu? Eu não soube me alimentar direito. Eu não tive a prática de saúde física que eu precisava. O que vai acontecer? Vai ter dói. Eu não pensei direito. Eu não agi direito. Eu não falei direito. O que vai acontecer? Eu não dirigi com atenção. Vou receber multa. Tá tudo certo. Não, mas Deus podia quebrar meu galho. Ele não é macaco gordo. Eu causei, eu terei que consertar. Eu plantei, eu terei que colher. Lei de causa e efeito. Cuidado com o que você pensa, Thelma. Cuidado com o que você fala, Thelma. Cuidado com como você dirige, Thelma. Cuidado com o que você come e põe no prato, Thelma. Cuidado com o que você compra no supermercado, Thelma. Vocês já entenderam que tudo sou eu que vou lá e me aposso? Refrigerante faz mal, gente. Vocês sabiam disso? Alguém ainda toma refrigerante no planeta Terra? Vocês estão entendendo? Falar mal dos outros é feio. Tem alguém aí no planeta que ainda fala mal? Então, a receita está na nossa cara, está na nossa consciência, sabe? Mas cadê a vontade de não ficar doente? Nós gostamos de ficar doente, gente. Por isso que a gente toma refrigerante. Nós gostamos de tomar multa, por isso que a gente acelera o carro. Então, eu preciso ter a vontade de me controlar. Porque nós claramente estamos descontrolados. Por isso que ele chamou a gente aqui de imaturo. Porque sabedores dos malefícios,
nós continuamos indo lá no supermercado e comprar aquilo. Vocês já viram como é que fica cheio as gôndolas de frutas e legumes? Ou será que fica mais cheia a parte das bebidas alcoólicas? Qual que é a parte que mais vende? Qual que é o lucro da Ambev? Vocês estão entendendo que nós, pelas nossas próprias pernas, vamos atrás da doença? Papai do céu pode fazer o quê? Pôr fogo na Ambev? Cria-se uma do lado. Vocês lembram, uns anos atrás, teve um problema com a cerveja aí, né? Adulterada, blá, 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 blá. É aviso, viu? Aviso. Papai do céu falou, esse trem não é boa coisa, não. O que aconteceu? Continua-se. Gente, outro dia eu fiquei assustado. Passando numa rua de Belo Horizonte, eu vi um monte de moto parada. Um monte de moto parada. Eu falei, gente do céu, o que está acontecendo aqui? Era uma distribuidora de bebida. Distribuidora de bebida. No supermercado não tinha. No sacolão não tinha a quantidade de moto. Mas na distribuidora de bebida estava assim. Eu assustei, eu falei, meu Deus do céu. É o fim dos tempos, né? É assim? É os fins dos tempos. Mas é. Pelas nossas próprias mãos, a gente caça isso. Oi? Sim, sim. A irmã aqui, gente, está falando que no supermercado ela observa que as pessoas enchem o carrinho de bebidas e na hora que vai comprar um leite, alguma coisa mais saudável, procura o mais barato, né? Gastando mais caro no outro. Mas isso é para chamarmos a atenção para o nosso carrinho. Vamos prestar atenção no nosso carrinho? Né? A grama do vizinho pode estar lá do jeito que for, mas e a minha grama? Será que eu estou cuidando dela? Né? E aí o Hamed continua dizendo assim, nada está errado conosco, pois o que chamamos de imperfeições no mundo são apenas lições não aprendidas. O que tem de imperfeições no mundo são lições não aprendidas ou não entendidas, que precisam ser recapituladas a fim de que possamos nos conhecer melhor, assim como as leis que regem nossa existência. Falou tudo o benfeitor aqui, né? Ter confiança em Deus é reconhecer que a natureza, a arte divina, garante nossa própria evolução. Amigos e amigas, nós não precisamos nada além do que nosso Pai já nos forneceu. Os alimentos que Ele nos forneceu são o suficiente. Nós é que estamos arrumando firula para arrumarmos problemas. Mesmo quando tudo pareça ruir em nossa volta, é ainda a fidelidade amplamente desenvolvida que nos dará a certeza de que, mesmo assim, estaremos sempre ganhando, ainda que momentaneamente não possamos decifrar o ganho com clareza e nitidez. Então, nós olhamos para o que está acontecendo e achamos uma calamidade. A Ucrânia, a Rússia, uma calamidade. Mas nós não temos a visão para saber o que está acontecendo lá. Perguntem para Jesus o que está acontecendo lá. É outra coisa totalmente diferente do que eu estou vendo. Perguntem para Deus o que está acontecendo lá. Deus vai virar e vai falar assim, são meus filhos querendo melhorar. Para nós é guerra.
Para Deus, é o processo evolutivo. No Livro dos Espíritos, pergunta lá, qual que é o objetivo dos flagelos destruidores, as guerras? Qual que é o objetivo das guerras? Aí eles falam, progresso. Qual que é o objetivo da virose, dos vírus, da gripe espanhola? Progresso. E a gente olha e acha que é uma calamidade. Né? Então, a gente precisa prestar atenção na forma como a gente olha. No universo, nada existe que não tenha sua razão de ser. Tudo aquilo que parece desastroso e negativo em nossa existência, nada mais é que a vida articulando caminhos para que possamos chegar onde estão nossos reais anseios de progresso, felicidade e paz. Olha que lindo isso. Onde a gente vê coisas negativas, é a vida articulando, a providência divina, articulando caminhos para alcançarmos o progresso, a felicidade e a paz. Esse é o 30. Não, 30 não. 30 foi do Delano. Esse é o 20, grão de mostarda, do Renovando Atitudes. Leiam, que vocês vão se apaixonar por essa obra, por esse capítulo. Ele é riquíssimo. Tá? Não dei conta de falar ele todo, porque ele é um capítulo bem grande, né? O nosso tempo é pequeno, mas recomendo a leitura do capítulo inteiro, que vocês vão ver que beleza esse estudo do poder divino, da potência que existe em nós, para que a gente possa usufruir e fazer os ajustes que a gente necessita na nossa caminhada. Amigos e amigas, aproveitemos o dia de hoje para nos corrigirmos espontaneamente, conscientemente dos nossos equívocos. Porque essa é a proposta do estudo. Aqui nós estamos recebendo instruções, informações, mas nós precisamos nos educar em casa. Né? Nós brincamos aí com o supermercado, né? Vamos nos educar na hora de comprar, vamos nos educar na hora de comer, vamos nos educar na hora de andar. Bacana? Agradecemos, então. Vou fazer a prece por nós aqui. Senhor, Pai de amor e bondade, nesse momento, Senhor, reconhecendo a Tua grandeza, a Tua bondade, a Tua misericórdia, nos colocamos, Senhor, em Tuas mãos, felizes, alegres e confiantes, de que vós tem sim trabalhado para o nosso bem. E pedimos, Senhor, que nos coloque cada vez mais as possibilidades de ver-te em tudo, a tua obra, a tua grandeza. Que essa percepção da tua presença, da tua obra, nos toque o coração, para que possamos transformar a nós e os nossos amores. Pai, nesse momento, rogamos as suas bênçãos sobre todos aqueles que passam na nossa mente no momento. Que os nossos familiares, nos dois planos da vida, recebam essas vibrações. Que nós possamos utilizar essa oportunidade diária de trabalharmos no bem, pensarmos no bem e agirmos no bem. Senhor, coloca a doçura em nossos lábios e o trabalho em nossas mãos, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.